falar da quarta rodada do Brasileirão, começando com o jogo entre Cruzeiro e Santos. O Santos, que não vence o Cruzeiro desde 2018, né? Porque quando eles se enfrentaram em 2019 pela última vez, o Cruzeiro se levou a melhor, mesmo naquele ano que o Cruzeiro foi rebaixado, né? Mas é claro que não é culpa do Santos estar tanto tempo sem vencer o Cruzeiro, porque eles ficaram muito tempo sem se enfrentar, né? O Santos estava aí na Série A e o Cruzeiro ficou 3 longos anos na Série B. Agora parece que quem vai cair é o Santos, né? Não dá para cravar nada ainda. Eu considerava o Cruzeiro um grande candidato ao rebaixamento, né? Não acho que tenha um dos melhores elencos do Brasil, né? Obviamente para mim tem um dos piores, mas com a chegada do Pepa o time evoluiu bastante, está jogando bem. Jogadores como o Ramiro, que não jogavam bem há muito tempo, né? Ele está jogando muita bola. O Wesley também voltou a marcar, não marcava desde 2021, eu acho, né? Ele que veio do Palmeiras e fez os 2 gols da vitória do Cruzeiro sobre o Santos. É a lei do ex-rival, essa não falha, hein? Essa não falha também, não é só a lei do ex, tem a lei do ex-rival. Ele castigou o Santos, fez o gol aos 21 minutos, o Ângelo chegou a empatar o jogo para o Santos ali no segundo tempo, mas pouquinho de tempo ali depois do gol do Ângelo, o Wesley fez mais um gol da vitória do Cruzeiro, que foi superior na partida e mereceu a vitória, né? As finalizações é uma diferença pequena, né? O Santos até chutou mais no gol, mas só uma a mais. O Rafael Cabral foi importante. O João Paulo dessa vez não teve que trabalhar tanto assim quando o Cruzeiro chegou com mais perigo, fez os gols, né? Tanto que foram 3 chutes no gol, 2 gols e só uma que o João Paulo pegou e foi tranquilo, né? A posse de bola aí do time do Pepa, merecida vitória do Cruzeiro, que está nesse momento no G4. Vai se manter assim até o final? Não dá para cravar nada ainda, mas né, com esses resultados que vem conseguindo, deve permanecer na Série A sem muitos riscos, né? E com a Libertadores sempre aumentando, se o Cruzeiro tendo só o Brasileiro e a Copa do Brasil, né? Vamos ver se ele vai avançar na Copa do Brasil no jogo contra o Grêmio, confronto entre os dois maiores campeões. Quem sabe o Cruzeiro não consiga ter mais foco no Brasileiro, não para ganhar título. Não dá, eu não consigo ver o Cruzeiro nem o Botafogo ganhando o título, não imagino. Mas deve permanecer na Série A, né? O fantasma está extinto. No sábado também aconteceu no Maracanã o confronto clássico carioca entre Fluminense e Vasco. O Vasco abriu o placar com menos de 1 minuto de jogo, 47 segundos exatamente. O Pedro Raul abriu o placar numa falha de saída de bola do Fluminense, né, que é o estilo de jogo do Fernando Diniz, sai tocando desde o goleiro e o Fábio errou o passe. No que ele erra o passe, o Alex Teixeira presta atenção, chega antes do Nino na bola, rola de ladinho ali pro Pedro Raul e o Pedro Raul não perdoou. Vice-artilheiro do Brasileiro no ano passado, ficou só atrás do Germancano. Nesse jogo, quem balançou as redes foi o Pedro Raul. O Germancano passou em branco, mas foi muito importante para o gol do Fluminense, né? Porque só saiu o gol do Lima por conta do Germancano no segundo tempo, né? O Vasco no primeiro tempo teve outras oportunidades, como uma bola na trave ali, uma jogada individual do Gabriel Peck que desvia no Felipe Melo, eu acho, vai no travessão e pega o Alex Teixeira de surpresa, a bola bate nele e vai para fora, uma grande chance desperdiçada. É, E fora isso, o Vasco não teve muita chance, não. No contra-ataque, sempre o Peck tomava uma decisão errada, o Alex Teixeira tomava uma decisão errada, o Pedro Raul nem tinha oportunidade de finalizar direito. E aí o Fluminense martelando, martelando o tempo inteiro, principalmente no segundo tempo. No segundo tempo, o Fluminense dominou completamente o jogo. O Vasco teve um contra-ataque ou outro que, como eu falei antes, assim como no primeiro tempo, tomaram decisões erradas e não converteram em gol. Inclusive decisões erradas do Barbieri, né? Porque o time joga dessa forma por conta dele. E o Fluminense pegou o empate, né? O Marcelo fez o que quis no segundo tempo. Tava fazendo o que queria. Lembrou um pouco a final do Campeonato Carioca, finalizou de fora da área, mas o Léo Jardim, que está iluminado, eu acho que é o melhor goleiro do Brasileirão até aqui. E eu que dizia que o Ivan deveria ser o titular, ainda acho que o Ivan é mais goleiro que o Léo Jardim, mas nesse momento é impossível barrar o Léo Jardim. Se não fosse ele, o Vasco estaria na zona de rebaixamento com 4 derrotas, né? Não teria aí esses 3 empates, aliás, esses 2 empates, uma vitória e uma derrota, né? Tudo na conta aí do Léo Jardim por ter salvado o emprego do Maurício Barbieri também. O Barbieri tem que agradecer ele, vai botar ele no banco como? O cara tá salvando a pele dele. Bom, como eu falei do Germancano, ele teve uma finalização dificílima ali, a bola no alto, pegou de perna esquerda, que não é a boa, obrigou o Léo Jardim a fazer a defesa, só que ele acabou espalmando pro lado, né? E
marcação não chegou a tempo, o Lima domina e faz o gol, até porque se ele pegasse de primeira com a perna ruim, ele poderia perder o gol. Ele foi muito inteligente, dominou e empatou o jogo para o Fluminense. E o Fluminense teve mais chances, mas o Léo Jardim impediu que saísse o gol. E o Vasco também teve suas chances, mas não conseguiu converter, porque o Barbieri tirou o Pedro Raul, colocou o Juan Cruz, que veio do Santos, que é horrível, 4 gols na carreira e não consegue dominar uma bola no Vasco. Bom, não vamos estender muito mais aqui como clubista, né? O Fluminense perdeu a oportunidade de vencer mais um jogo, ele que vinha de derrota no Campeonato Brasileiro para o Fortaleza, e agora o empate contra o Vasco, numa partida que ele é bem superior contra o Fortaleza, poupando alguns jogadores. O Fortaleza jogou muito mais, poderia ter feito uma goleada histórica se não fosse o Fábio, né? Dessa vez o Fábio acabou sendo responsável pelo empate, né? Porque ele deu o gol para o Vasco lá no primeiro minuto, e do outro lado o Léo Jardim que salvou. 23 finalizações do Fluminense, 9 no gol. Então, dessa vez a goleada poderia ter sido do Flu, pelo menos uns 3-1, né? Domingo, o América recebeu o Cuiabá na Arena Independência e o Cuiabá venceu por 2-1. O América segue aí sem vencer no Campeonato Brasileiro, segue sem pontuar, né? Não conseguiu nem empatar ainda e parecia que a vitória ia sair nesse confronto. O América foi bem no jogo, jogou melhor que o Cuiabá. A dupla calhou aos 12 minutos com a Luiz Boi Bandido, ele que tinha botado uma bola na trave antes. Aliás, né, escalei ele no Cartola depois de. Eu acho que é a primeira vez que um atacante meu marca gol, pra falar a verdade, no Cartola. E foi o Boi Bandido aí que fez 14 pontos lá e quase fez 2 gols, né? Botou a bola na trave, obrigou o goleiro a fazer defesa também. Mas o América sofreu empate no segundo tempo, gol contra do Marlon, gol contra bizarro. Isso que o Cuiabá também teve chances, né? Boas defesas ali do Cavicchioli, que depois acabou sendo vilão, sendo expulso aos 44 minutos do segundo tempo. Ele pega a bola na mão fora da área. E aí o Danilo Avelar, que tinha falhado até no gol, né, no gol contra do Marlon, ele vai pro gol e não consegue defender a falta, né? Cobrança de falta do Ronald, sai o gol do Cuiabá. E o Cuiabá vence o América Mineiro por 2-1, conquista sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro Dourado, enquanto o América segue sem pontuar. O Bahia recebeu o Coritiba na Arena Fonte Nova e aos 16 minutos o Bahia saiu na frente com gol contra do Vitor Luiz, lateral esquerdo do Coritiba. O Bahia agora que está oficialmente na família City, né, que é do Manchester City, do New York City e tantos outros times, né? E tanto que o Bahia jogou com seu uniforme azul, que é o uniforme padrão do Grupo City. Ficou bem bonito, aliás, né? Combinou. E aí o Bosquilha empatou o jogo para o Coritiba num belíssimo gol de fora da área, pegou uma pancada, golaço do Bosquilha, mas 2 minutos depois o Biel bota o Bahia na frente de novo e 3 minutos depois o David Duarte praticamente sacramenta a vitória não, o triunfo do Bahia, né? Com o gol de cabeça do zagueiro artilheiro. A vitória do Bahia, né? O torcedor não gosta. Mas tá aí, triunfo do Bahia na Fonte Nova, segundo triunfo do Bahia no campeonato. E o Coritiba segue sem vencer. Não vence desde o Campeonato Paranaense, que ele nem chegou sequer à semifinal, né? Caiu nas quartas de final e vai enfrentar o Vasco na próxima rodada. Estou preocupado. O São Paulo recebeu o Internacional no Morumbi e venceu por 2-0. Vitória aí da equipe de Dorival Júnior, gols marcados por Luciano, que perdeu o pênalti. O goleiro Kehler defendeu, mas a bola pega no antebraço dele e volta para o lado oposto. O Luciano estava lá para fazer gol de rebote. Ficou o rosto assim para estar provocado no Yuri Alberto. Não é na torcida do Inter, o Yuri Alberto nem está lá mais, mas está no Corinthians, que é mais rival ainda do São Paulo, né? O Yuri Alberto fez isso na goleada do Inter em 2021, válido pelo campeonato 2020. Na época da pandemia, o campeonato terminou no ano seguinte. E aí, o Yuri Alberto, na goleada de 5-1, que ele fez um hat-trick, meteu essa de virar o rosto. O Luciano fez a mesma coisa, só que, pô, ele perdeu o pênalti, né?
situações um pouco diferentes. Bom, mas aí tá, ele fez o gol de 1-0 e no segundo tempo Pablo Maia fez um golaço para sacramentar a vitória do tricolor do Morumbi em casa, né? O Inter teve mais finalizações no total, mais posse de bola. O goleiro Rafael fez algumas boas defesas, o Kehler também além do pênalti, mas o São Paulo mereceu a vitória. Na Arena da Baixada, tivemos a reedição da final da Libertadores, a primeira vez que Atlético Paranaense e Flamengo se encontram depois da final da Libertadores de 2022, e o Furacão dá o troco no Flamengo, vencendo o clube da Gávea por 2-1 e de virada. Gabigol abriu o placar para o Flamengo de pênalti aos 15 minutos, pênalti sofrido pelo Everton Cebolinha. O Atlético Paranaense chega ao empate com Vitor Roque aos 29 minutos. Lançamento do Fernandinho, meio despretensioso. Vitor Roque parece que vai dominar e erra o domínio, entre aspas. Ou ele percebeu que o Santos estava mal posicionado. De qualquer forma, foi gol e o Santos realmente estava mal posicionado. Gol do Vitor Roque, fazendo o gol de empate do Furacão. E aí tivemos uma trocação franca, com o Flamengo tendo até mais finalizações, mas só quatro a mais, chutes no gol, quatro cada lado. E o Bento foi bem, né? Em algumas bolas ali que o Atlético, que o Flamengo chutou, né? Um bom chute do gol de fora da área, o Bento fez uma boa defesa, enquanto o Santos, que falhou no primeiro gol, falhou também no segundo, porque dava para ele ter cortado a bola no primeiro lance. Aí ele toma uma joelhada no rosto, né? E acaba até tendo que ser substituído. Vamos ver se ele vai estar disponível na próxima partida ou se falaram que ele podia ter tido um tumor, alguma coisa assim, mas eu acho que não foi nada assim tão grave, né? Espero que não. Mas fato é que na partida o Santos estava muito mal, né? Nos últimos jogos o São Paulo também colabora muito com isso, fazendo ele armar o time. Desde o jogo contra o Botafogo está assim, né? Até que na Argentina contra o Racing não fez tanto, acho que ficou com um pouco de medo. Mas contra o Atlético Paranaense repetiu de novo, ele indo até o círculo central armar o jogo, né? É bizarro. Ele é o melhor lançador do Flamengo, tem e erra todos os lançamentos. E aí também, quando é para defender com a mão, não consegue. E reclamou-se da falta, né? Porque ele tomou uma joelhada no rosto ali, mas eu acho que foi sem querer. E saiu o gol do Eric, gol da vitória do Atlético Paranaense. No fim, mereceu a vitória. Embora tenha, né? Pô, é uso de jogo também, né? Estratégia. Os caras caíram bastante, fizeram muita falta boba que a arbitragem, pelo jogo sendo na Arena da Baixada, acho que deixaram passar um pouco. Mas essa em específica do Santos, eu acho que não foi falta. Foi um lance de jogo mesmo, aconteceu. Mesmo que ele tivesse no lance, eu acho que ele ia tomar o gol. Foi tipo aquele lance lá do Mike na Libertadores, na Supercopa, né, do Palmeiras. Bom, Flamengo até agora no Campeonato Brasileiro apenas uma vitória, nenhum empate, três derrotas. Só que não acho que é o fim do mundo no Campeonato Brasileiro, né? Ele perdeu para o Inter fora de casa, normal. Perdeu para o Botafogo, que é um clássico, também aceitável. E perdeu para o Atlético Paranaense fora de casa, também é normal, né? Mas o flamenguista hardcore 2019 acha que isso não é normal e é inaceitável perder para o Atlético Paranaense na Baixada e perder para o Inter no Beira-Rio, né? E perder o clássico Botafogo. E empatar com o Racing na Argentina. O empate com o Racing, como eu comentei, né, na live passada, eu entendo a revolta porque o Flamengo teve um a mais por muito tempo e teve uma atuação patética, né? Seguindo aqui com a rodada, o Grêmio recebeu o Red Bull Bragantino na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. E foi um jogão, né? 3-3, um jogo muito movimentado, seis gols. O Cristal abriu o placar de pênalti aos 6 minutos para o Grêmio. O Luizito Soares perdeu o posto de batedor oficial, pelo visto, né? Os últimos pênaltis aí ele desperdiçou todos. Aliás, de todos os pênaltis que ele bateu para o Grêmio, ele só fez um gol. Acho que foram cinco ou seis pênaltis que ele bateu. Talvez seja exagero. Eu acho que foi cinco, né? Foram quatro que ele errou e um que ele fez. E aí o Cristaldo bateu e fez o gol, o jogador argentino. O Matheus Fernandes empata o jogo para o Bragantino aos 9 minutos. O Eduardo Sacha vira o jogo para o Bragantino. E aí o torcedor do Grêmio fica muito puto, né? Vendo o Eduardo Sacha marcar na arena do Grêmio com a camisa vermelha do Bragantino ali por cima, né?
Luizito Soares foi lá, empatou, finalmente fez o seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro. Nessa rodada que eu não escalei ele no Cartola, né? Foi um golaço, mostrando toda a qualidade que ele tem. O Everton Galdino coloca o Grêmio de volta na frente, faz o 3-2 e o Grêmio mantém esse resultado até chegar aos acréscimos, quando o Tomás Borbas faz o gol de empate do Bragantino. 3-3, que sai com gosto de derrota para o Grêmio por estar na frente, né? Mas e o Bragantino mereceu empatar e talvez merecesse até vencer, né? Porque o goleiro Gabriel Chapecó fez boas defesas, o Bragantino teve mais finalizações ali, quase o dobro, né? Do que o Grêmio, mais finalizações no gol, né? O Grêmio só chutou três no gol, que foram os três gols. É, e o pênalti, no caso, né? Então o pênalti não conta como finalização. E o Bragantino teve a posse de bola. O time aí do Porto Velho do Caixinha conseguiu dominar o Grêmio do Renato Gaúcho, o melhor futebol do Brasil. E o Renato falou que vai trocar tudo, né? Parece, eu vi uma aspa dele falando isso aí. Vai trocar o Soares também? Eu acho que o Soares e o Galdino estão jogando bem. O Soares, o Galdino, o. E olha que o Galdino falhou em um dos gols do Bragantino, hein? Ele que deu o passe errado, saiu o gol do Sacha até, né? Segundo gol do Bragantino. O Botafogo, líder do campeonato, recebeu o Atlético Mineiro no Newton Santos e venceu por 2-0. Grande vitória do Glorioso contra um dos times mais fortes em questão de elenco do Brasil e seria um dos candidatos ao título, mas que não começa muito bem o Campeonato Brasileiro, né? É verdade, e teve uma atuação muito fraca, isso assumido pelo próprio Hulk, né? Que por incrível que pareça não reclamou da arbitragem, mas reclamou do gramado sintético, o novo gramado do Newton Santos. Bem, João Vitor abriu o placar para o Botafogo e o Matheus Nascimento fez o gol que sacramentou a vitória. O Botafogo poupou muitos jogadores, né? Tipo assim, muita gente ficou sem entender, né? Não sei se ele estava com desgaste, mas o artilheiro, o Tiquinho Soares, foi para o banco, o Tietê foi para o banco, o Eduardo, que para mim é o melhor jogador do time, foi um momento que vinha sendo bastante criticado, né? É, é uma promessa que ainda não se provou muito. Foi convocado para o Mundial Sub-20, eu acho que o Botafogo liberou e fez bem, né? Porque ele não está muito pronto ainda, mas ele ficou da vitória, jogou bem e estava substituindo o Tiquinho Soares, né? Então era um peso nas costas dele. Lá ele fez o gol. Agora, quanto ao Atlético Mineiro, né? É outro time que mexeu na escalação de novo, não escalação fixa, né? O Kudê, olha as estatísticas só para provar que o Botafogo jogou muito mais, né? 22 finalizações do Botafogo contra 9 do Galo, 7 chutes no gol, se não fosse o Everson era uma goleada, e um chute do Galo no gol. Um. Ah, o Galo tem mais posse de bola. É posse de bola, posse de bola. Olha aí a escalação do Galo, né? O Igor Gomes decidiu, acabou com o jogo da Libertadores e foi pro banco do nada. O jogador joga bem e o Cudê tira. Não, não tá, tá jogando bem, eu vou tirar fora. Eu acho que o Cudê tá louco pra ser demitido e receber o dinheiro da multa, cara. Não é possível. O Goiás recebeu o Palmeiras na Serrinha, lá em Goiânia, e perdeu de goleada, né? O Goiás foi um bom anfitrião, o anfitrião que todo mundo gosta de visitar. 5-0 para o Palmeiras. Arthur Vitor abriu o placar de cabeça, o baixinho fez gol de cabeça, mas o gol estava aberto e não tinha ninguém para tirar a bola da cabeça dele, né? O Sidmar fez um gol contra, Rafael Veiga fez o terceiro gol, Hendrick, saindo do banco, fez o quarto e o Dudu, que não marcava desde novembro do ano passado, voltou a marcar. Ele que, mesmo sem marcar gol, sem jogado muito na temporada, né? É o garçom ali de assistência do Palmeiras e fez o gol ali que sacramentou a vitória do Verdão paulista, né? Porque o Verdão goiano se deu mal, né? Se deu mal jogando em casa. E olha que eles sinalizaram quase o tanto do Palmeiras, né? Mas a qualidade não tem, né? A qualidade é muito discrepante. E eu, quando fui escalar o Cartola, vou escalar o Rony porque o Dudu não faz gol. Ah, o Dudu tá jogando bem, mas o Rony vai fazer gol, o Dudu não vai. O Rony não fez gol. Não deu assistência, não fez nada.
Para terminar a rodada, o Corinthians recebeu o Fortaleza na Neoquímica Arena. Agora há pouco, né? Agora há pouco não, já são 11h50. Corinthians e Fortaleza na Neoquímica Arena. O jogo terminou 1-1. Fortaleza saiu na frente com o Caio Alexandre. Mas antes disso, o Fortaleza teve um gol anulado no segundo tempo. No primeiro tempo, ninguém marcou. Mas o Fortaleza foi melhor no jogo, hein? No primeiro tempo. No segundo, o Fortaleza teve um gol anulado. Depois ele faz o gol com o Caio Alexandre. Faz 1-0. O Corinthians vai a todo custo tentar fazer um gol. Uma surpresa foi, né, o Yuri Alberto ser barrado. Surpresa que muita gente, né, muitos torcedores queriam que acontecesse, porque o Yuri Alberto não marcava gol desde março no Campeonato Paulista, né, na primeira fase ainda do Campeonato Paulista, muito tempo sem fazer gol. E aí ele foi pro banco, pegou o banco ali pro garoto Pedrinho. O Pedrinho não conseguiu fazer nada em campo, né, tanto que o Luxemburgo deu um esporro nele ali. E o Alberto entrou no segundo tempo e voltou a marcar, fez o gol de empate do Corinthians numa falha, né? O Bruno Pacheco e o Fernando Miguel se atrapalharam e a bola sobrou para o Yuri Alberto empatar o jogo. No segundo jogo de Vanderlei Luxemburgo, talvez ele vá evoluindo, né? Como aconteceu aí com... Qual foi o time mesmo? Teve um time que começou perdendo, empatou, ganhou. A gente já vai descobrir quem é na classificação. Eu esqueci quem foi agora. Mas, né, perdeu na semana passada por Independente Del Valle Corinthians. Na Neoquímica Arena, mais uma vez joga em casa e empata. O próximo jogo é contra o líder Botafogo. Será que o Corinthians vai quebrar a sequência de vitórias do Botafogo? Pelo menos com empate. Só que o jogo será no Newton. Vamos à classificação então do Campeonato Brasileiro. Após o fim dessa quarta rodada, o Botafogo, com 4 vitórias, lidera o campeonato com 12 pontos, 9 gols marcados e 4 gols sofridos, um saldo de gols de 5. O Palmeiras é o segundo colocado com 10 pontos, venceu 3 jogos e empatou 1. 11 gols marcados, melhor ataque do Brasileirão até aqui. 4 gols sofridos, uma das melhores defesas. A melhor defesa é a do Cruzeiro, que sofreu apenas 3. Mas o Palmeiras tem o melhor saldo de 7 gols. O Cruzeiro tem 9 pontos, 3 vitórias e uma derrota. 7 gols marcados, 3 gols sofridos, saldo de 4. O Fortaleza tem 8 pontos na quarta posição. O São Paulo 7, o Fluminense também. 2 vitórias, um empate, uma derrota para cada um. O Grêmio também tem 7, assim como o Internacional. Mesma coisa dos outros dois, né, do que os tricolores São Paulo, Fluminense e Grêmio, né, no caso são 3 tricolores aí seguidos. E o Internacional Colorado também com 7 pontos. O Bahia está em nono lugar com 6 pontos, 2 vitórias. O Atlético Paranaense também tem 6 pontos. O Vasco e o Bragantino têm 5. O Cuiabá, o Santos, o Corinthians e o Atlético Mineiro têm 4. E na zona de rebaixamento temos o Flamengo com 3. O Goiás com 3. O Coritiba com 1. E o América, até agora, sem somar pontos. 11 gols sofridos, a pior defesa do campeonato. Saldo de gols de menos 8. Coritiba também tem um saldo de menos 8, mas sofreu 10 gols. O América marcou 3 e o Coritiba 2.